Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e nessa nossa 8ª consulta-aula vamos aprender como se contam os prazos para fins de licitação. Os prazos em matéria de licitação eles são essenciais porque se a gente não observá-los direito, corre risco de perder o direito a aplicar incorretamente algum dispositivo ou instituto. Então vamos aprender nessa consulta-aula como se contam os prazos. Então, vem comigo para a gente poder aprender. Pois bem, os prazos na Lei 8666 para fins de licitação, a nossa principal lei de licitações, eles são determinados, a forma de contagem dele, conforme previsão no artigo 110 dessa legislação. Pouca gente conhece como é que se contam esses prazos ou qual o dispositivo que prevê isso, então a gente está trazendo para vocês a previsão do artigo 110. O que diz esse artigo? Na contagem de prazos estabelecidos nesta lei, na Lei 8666, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, ok? Então a regra qual é? Exclui-se o dia de início, que geralmente é o dia da publicação do ato ou o dia em que aquele ato foi iniciado, inaugurado, inclui-se o do vencimento do prazo. E continuando aqui, e consideram-se os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Disposto em contrário aonde? Seja no instrumento convocatório, seja na legislação que regulamentou aquela matéria, ok? Destacar aqui um ponto muito importante previsto no parágrafo único deste mesmo artigo 110. Vejam, só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente do órgão ou entidade. Então, muito importante, gente, no caso, como a gente está no mês das Olimpíadas, por exemplo, tá? Vários órgãos públicos aí, por exemplo, eles vão ter ponto facultativo ou não vão trabalhar integralmente aí em dias como esses, tá? Não terão ponto, não terão expediente. Então, em dias de ponto facultativo ou em dias que não é de expediente do órgão, não se considera o prazo, não vencem os prazos e não se inicia o prazo para fins de licitação. Nesse caso, considera-se o próximo dia útil subsequente que o órgão vai trabalhar dia de expediente aí. Tá? Essa é a regra, então, para a contagem dos prazos, tá? Mas para a gente entender melhor como funciona na prática, né, essa questão aí da contagem dos prazos, vamos para um exemplo aqui para a gente poder trabalhar. Nesse caso, vamos ver, por exemplo, como é que ocorre a contagem dos prazos em relação à publicidade da modalidade pregão. O que diz a Lei 10.520, que é a lei que regulamenta a modalidade pregão? No seu artigo 4º, inciso 5º, ela define que o prazo entre a publicação do aviso do pregão, o extratozinho que sai no Diário Oficial do município, do estado, no Diário Oficial da União, e a data fixada para apresentação das propostas, ela não será inferior a 8 dias úteis. Vamos destacar, 8 dias úteis. Então, a contagem de prazo em relação à data em que é publicado o edital, o extrato do edital no Diário Oficial e a data em que será a sessão, nunca poderá ser inferior a 8 dias úteis. Ah, Felipe, eu posso respeitar 10 dias úteis? Eu posso respeitar 12 dias úteis? Claro que pode.
Quanto maior o prazo, maior a publicidade, maior a transparência do processo de contratação, você vai estar aplicando com esmero e com prudência esse benefício aí, ok? Então esse é um exemplo de prazo que a gente vai ver, o prazo de publicidade para fins de licitação, da licitação na modalidade pregão. Importante, gente, volto a dizer, esse prazo, ele leva em consideração, no caso do pregão, a data em que foi publicado o extrato do edital no Diário Oficial. Não a data, por exemplo, em que houve a aprovação do edital, em que houve a assinatura do edital, não é aquela data que vai para o final do edital, a data do edital, é a data em que foi publicado o diário no Diário Oficial, que é a data de início de contagem. Agora vamos, para ficar mais claro esse conceito, eu trouxe aqui um calendáriozinho, uma simulação de um calendário para a gente contar e ensinar para vocês corretamente como é que funciona. Vamos supor aqui nesse nosso calendário aí, um mês de 31 dias, ok? Que a publicação na imprensa oficial, no Diário Oficial, saiu no dia 9 desse nosso mês aqui fictício. Seguindo o nosso calendário, o dia 9 caiu numa segunda-feira, ok? Como está ali na coluna da segunda-feira. Aí voltando na regrinha aqui que a gente viu como é que ela funciona, tá? Eu excluo o dia de início. Vou repetir, excluo o dia de início. Então, se o edital, se o aviso do edital, ele foi publicado no dia 9, o dia 9 não será computado, ele vai ser excluído. Então, o primeiro dia útil para contagem aí será o dia 10, uma terça-feira. Esse é o primeiro dia útil, já contando. O segundo dia útil é o 11, uma quarta-feira. Terceiro dia útil, o 12, uma quinta-feira, quarto dia útil, o 13, sexta-feira 13, ok? Né? Aqui no nosso calendário para contagem. Aí, gente, como o prazo do aviso do pregão ele é em dias úteis, o dia 14, que é um sábado, e o dia 15, que é um domingo, eles não serão contados, não serão computados para essa nossa contagem aí. Tá? E aí volta-se a contar o prazo no dia 16, segunda-feira, que é o nosso quinto dia útil. Dia 17, o sexto dia útil. Dia 18, sétimo dia útil. Dia 19 será o oitavo dia útil. Aí voltando para a regrinha, exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento, ok? Então veja, o do vencimento do oitavo dia útil seria o dia 19. Então, a rigor, e esse é o entendimento, por exemplo, que o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes utiliza no seu livro de pregão, apresentando os conceitos, inclusive de onde a gente buscou esse exemplo aqui, quer dizer, estamos fazendo menção a um dos maiores doutrinadores do país que a gente tem que respeitar, né? Ele diz que no oitavo dia útil, de acordo com essa regra aí, eu já poderia fazer a abertura da sessão, uma vez que eu excluí o dia de início e incluí o do vencimento. Só que por razões de prudência, geralmente, e é também o que determina, por exemplo, o artigo 11, inciso 3º do anexo 1 do Decreto Federal 3.555 do ano 2000, os órgãos respeitam pelo menos 9 dias úteis de prazo. Poderia respeitar mais 10 dias, 15 dias, 12 dias, o que for, e abrem a licitação, o pregão, no 9º dia útil, ok? Então essa é a recomendação aí de se respeitar pelo menos 9 dias úteis para poder abrir a sessão, no nosso exemplo aí, no caso no dia 20, numa sexta-feira, ok? É o que determina a regra aí do Decreto Federal 3.555. Não estaria errado em abrir no oitavo, de acordo com essa regra, mas uma questão de prudência aí pode-se abrir aí no dia 20 ou adiante.
ok? É só isso, gente. Essa nossa consulta aula hoje, um assunto curtinho, mas extremamente importante para o dia a dia das licitações. Se você gostou desse tema, então compartilhe com os amigos aí, com os pregoeiros, os membros da equipe de apoio, com os amigos da equipe de licitação aí da sua empresa. Se você quer continuar acompanhando essas nossas consultaulas, siga o nosso canal aí no YouTube, ok? Do Felipe Anzalone. Siga as nossas redes sociais aí, nossa página no Facebook, LinkedIn, para você ficar por dentro aí. Acesse o nosso site também, www.felipeanzalone.com.br, onde vocês inclusive podem acompanhar a nossa agenda de treinamentos aí, se tiverem interesse em participar. Estamos à disposição aí, espero que vocês tenham gostado dessa nossa 8ª consulta-aula, e para ter acesso às anteriores é só acessar o nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima!